Eu separei alguns assuntos para a gente conversar hoje, assuntos mais leves, digamos assim, mas assuntos que são pertinentes à questão do despertar, eu anotei aqui. O primeiro assunto é uma questão de estratégia da oposição, né? Que é o pensamento binário. A gente fala muito de polarização, né? A polarização é uma parte dessa questão do pensamento binário, ou seja, 8 ou 80, né? Ou eu estou polarizado para um lado, ou estou polarizado para o outro, né? Ou é positivo, ou é negativo, ou é preto, ou é branco. Não tem nada intermediário, né? A polarização, ou eu sou a favor de algo, ou eu sou contra algo. E o pensamento binário, ele faz parte disso, é muito parecido, né? O pensamento binário é aquele que é ou não é, né? A mesma coisa, preto ou branco. Então, a gente precisa prestar atenção nessas armadilhas, porque nada no grande universo, nada na criação é preto no branco, é binário, ou é ou não é. Existem inúmeras possibilidades entre o sim e o não. Existem inúmeras possibilidades entre o é e o não é. Nos limitar a qualquer um dos extremos é uma estratégia muito astuta de se alimentar da argumentação entre o 8 e o 80. Então eu vou explicar para vocês. Eu acho que a questão da polarização ela é mais ilustrativa, né? Quando a gente usa política, religião, futebol ou qualquer outro tipo de assunto, né? Coisas mais sociais como aborto, eutanásia, então as pessoas são a favor ou são contra. E as pessoas que são muito a favor estão lá no 80, né? Elas lutam com ferro e fogo para defender a sua opinião e elas estão certas, e as pessoas que são contra, elas estão lá no 8 falando não, eu sou contra, não quero saber. Qualquer uma dessas duas polaridades, ela alimenta o sistema. Tá? O sistema se alimenta das duas polaridades. Já falamos isso no canal antes. O pensamento binário, sim ou não, além de alimentar o sistema, ele fecha a nossa possibilidade para novos aprendizados. Como eu falei para vocês, nada no grande universo é 880, é sim ou não. Então nós perdemos todo o leque dessa suposta verdade. E afinal, o que é a verdade? Né? Quando a gente está observando um assunto, quando a gente está estudando um assunto, estudando um objeto, o que é a verdade daquele objeto? Né? Se não nos é permitido questionar, porque já temos um sim ou não, né? Ou então pensamos sempre com sim ou não, gosto, não gosto, é ou não é, vou ou não vou, faço ou não faço. A gente realmente se limita. Então esse é o primeiro assunto que eu queria trazer para vocês, até como abertura dos outros assuntos, né? Hoje em dia não, já faz bastante tempo, não é uma coisa de hoje em dia, mas com o advento da internet, as redes sociais, isso ficou um pouco mais claro, né? Ficou um pouco mais, digamos assim, popular a questão da superficialidade dos assuntos, porque hoje há muita pressa em saber, né? Então nós não nos aprofundamos dentro dos assuntos, e os assuntos principalmente de educação consciencial, da espiritualidade, que são os que tratamos aqui com vocês, eles não devem ser encarados nem como pensamento binário, né, o aceito ou não aceito, quero ou não quero, é verdade ou não é, como acabamos de falar. Acharmos que porque a gente leu um livro, fez um curso no final de semana, viu um vídeo, já sabemos de um assunto, é realmente o mal do século, né? O mal desse novo século. Hoje a gente lê a capa de uma revista e já sabe o que tem dentro, né? Já supõe. A gente lê o título de uma reportagem no Facebook ou em qualquer outro lugar, no Twitter, enfim, e já tira conclusões do que aquilo deve ser. Hoje todo mundo opina sobre direito, sobre medicina, sobre política, sobre pedagogia, ou qualquer engenharia, ciência, ou qualquer outro assunto, sem nunca ter estudado, sem nunca ter se aprofundado naqueles assuntos. Também não estamos falando aqui que não temos o direito de dar opinião. Temos de dar opinião segundo a nossa ótica. Só que é fundamental, e aí voltamos ao pensamento binário, né? Não ter esse pensamento binário. É fundamental que a gente consiga se aprofundar, pelo menos além do que nos é mostrado. Então não aceitar os argumentos, nem esses que eu estou dando para vocês aqui. Não aceitar os argumentos a priori, mesmo que aquilo faça sentido, anote as referências, vá atrás, né? Vai atrás daquela informação,
Não aceita só porque é o jornal que está dando, ou porque é um amigo seu que está contando, ou é um parente muito inteligente que está te trazendo as notícias. Não aceite isso, vai atrás, estuda as coisas, não pare nos vídeos aqui do YouTube. Vai mais a fundo, leia livros, faça cursos, sim, estude por você. Leia opiniões contraditórias, gente. Por que que nós temos que nos cercar de pessoas que só concordam conosco? Isso não faz o menor sentido. O menor sentido, como que eu vou debater uma ideia com alguém que só concorda comigo? Agora, o discordar por discordar é isso que a gente está falando, é a superficialidade desses assuntos. O discordar por discordar, ele é improdutivo. Eu discordo baseado nessa minha experiência, baseado nisso que eu estudei, baseado nessa pesquisa, baseado nessa percepção, tá? Válido. Agora, eu discordo porque eu acho, o argumento acabou. Né? Eu acho, realmente. Acha baseado em quê? Aí nós começamos a ter uma conversa produtiva. Então, gente, os dois assuntos que eu trouxe para vocês até agora. Primeiro, pensamento binário, 880, sim ou não é, esquerda ou direita. Armadilha. Não existe. Segunda armadilha da preguiça intelectual, superficialidade dos assuntos, não ir mais a fundo. Né? Pegar um vídeo nosso aqui, 3 minutos de eu falando alguma coisa, e as pessoas no comentário aqui já tiram conclusões. Gente, tem comentário aqui no YouTube que eu já leio o comentário e eu sei que a pessoa não assistiu o vídeo. Só de ver o título ela já escreveu. Ela já escreveu. Já tirou a conclusão dela. A conclusão do vídeo, a conclusão do que eu estou falando, porque ela já tem no 880 dela, ela já tem a mente fixa, é isso e ponto final, e é assim que as coisas acontecem. Ou então porque o autor que ela mais gosta sempre falou isso, então ela aceita. É triste isso, gente. E o último assunto que eu trouxe aqui para vocês, gente, desse vídeo curto, superficial, que tem a utilidade de instigar a curiosidade de vocês, é a questão da neutralidade. Neutralidade. Eu sempre falo para vocês que a gente precisa ser neutro a todo momento, né? Que a gente precisa ser neutro na nossa vida, em casa, no trabalho, como a gente encara as coisas, né? No meio que nós estamos do planeta, precisamos ser neutros. E aí as pessoas falam assim, mas você é sem emoção, então? E mais uma vez, direi a frase que venho repetindo há tempos. Neutralidade não é a ausência de emoção, mas é não deixar que as emoções te controlem. Então quer dizer, eu tenho emoção, eu reconheço a emoção. A emoção é inerente do ser humano. Muitas emoções que nós temos, muitas reações e emoções que temos, são reações físico-químicas do corpo. Aliás, todas são, né? Mas algumas, o gatilho são reações físico-químicas do nosso corpo. Muitas vezes o medo, né, por exemplo, são reações químicas dentro do nosso cérebro. Muitas vezes incontroláveis. Dependendo da situação em que nós estamos, nosso cérebro reptiliano, ele, dentro do instintivo, ele tem o gatilho do medo. E como nós encaramos isso? Observando. O treinamento é treinamento. Não vai terminar esse vídeo começando a encarar tudo com neutralidade. Isso não é possível. Isso tem que ser treinado. E não é suprimindo ou reprimindo as emoções. Senão vai somatizar, você vai ficar doente. Consultem aí os psicólogos para me deixar aqui argumentando sozinho, né? Então, nós observamos o sentimento, observamos o que estamos sentindo. Vimos uma notícia na TV, uma situação aconteceu em casa, você teve uma reação com aquilo. Não reaja. Observa aquela reação. Observa o sentimento. Traz para o racional, analisa. E a sua reação deve ser como uma sugestão de um terceiro observando aquela situação, tá entendendo? Como se você fosse uma outra pessoa te observando naquela situação. O que você aconselharia para essa pessoa fazer? Olha, eu acho que você deveria agir dessa forma. Por quê? Você está fora. Você não está envolvido com aquilo que está acontecendo. Então você pode dar o melhor conselho, o melhor direcionamento para a pessoa, que é você mesmo. E a partir daí, tente reagir ou responder de acordo com o conselho dessa terceira pessoa, que é você mesmo. Se observando nessa situação. Esse é o primeiro treinamento para quem quer se aproximar da neutralidade das situações. O outro treinamento que eu faço é em filmes e séries. Você chora? Você tem medo?
Você se sente indignado quando vê um filme, uma série? Tenta trazer pro racional. Ai, Fábio, mas eu não vou me divertir. Gente, vai se divertir sim, é só um treinamento, tá bom? Eu costumo brincar assim, tá vendo esse ator que você tá chorando, que morreu, esse ator que tá sofrendo isso? Não é verdade. Ele tá em casa contando o dinheiro que ele ganhou do filme. E você tá aí chorando, porque acha que ele morreu. É arte, gente. É ficção, aquilo não existe. Ah, mas aquilo acontece na vida real. Mas aquilo que você tá vendo não é real. Você tá chorando porque você tá se colocando no lugar daquelas pessoas. No caso do filme, você é um terceiro. Então coloque-se no seu lugar. Você pode se divertir, você pode se emocionar como um observador. Você não precisa ser um participante, principalmente quando você realmente não é um participante. No caso de um filme, ou no caso de uma série. Esses são treinamentos da neutralidade, gente. Não quer dizer que nós não temos sentimentos, todos nós temos. Todos nós temos. É não deixar os sentimentos respondam por nós. Tomem a frente. Nos façam tomar ação sem pensar na consequência, inconsequentemente. Então sejamos neutros. Com política, com futebol, com questões sociais, familiares. Neutralidade. Neutralidade, na minha interpretação, é o verdadeiro amor universal. Não esse amor que nós temos aqui de apego, de egoísmo, de posse.